Manifesto pela democracia real e verdadeira. Em primeiro lugar, em um país, o verdadeiro regime democrático é regido pela sua Constituição Federal. E os três poderes da República têm a obrigação de defendê-la e obedecê-la. No Brasil, a Constituição em voga, legal, legítima, foi promulgada em 1988 pelos parlamentares, com exceção de um ou dois partidos bem minoritários, e referendada pelo Executivo e o Legislativo, o Presidente e o Congresso Nacional. Ela carece de melhoras, mas é o que nós temos e deve e tem que ser respeitada. Não apenas pelo Presidente da República, mas também pelos poderes legislativo e judiciário. Porque em um verdadeiro regime democrático, a liberdade é garantida também pelo poder moderador representado pelas suas forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Toda manifestação pela democracia é bem-vinda, mas quando ela vem contaminada pelo partidarismo, quando ela se faz cúmplice de arbitrariedades, como o silêncio sobre violências inconstitucionais, venha de onde vier, ela não passa de um folheto demagógico. Seu viés é mais político que libertário. Recentemente, na escadaria de uma das mais conceituadas faculdades de Direito do país, o Largo São Francisco, foi lido o Manifesto pela Democracia. Esse manifesto deve ser lido sob o prisma da legalidade, observando-o também como instrumento que, infelizmente, parece ignorar os atuais atentados à democracia no Brasil, tais como 1. Prisões arbitrárias por causa do exercício da profissão de jornalista, sem processo legal. Prisões arbitrárias como do deputado, que tem imunidade parlamentar aviltada. E também de um líder partidário idoso por expressar a sua opinião, também preso, sem processo legal, conforme a Constituição e as leis que regem qualquer processo jurídico. 3. Ameaças e censura a redes sociais, manifestas arbitrariamente através da desmonetização de várias, talvez muitas figuras públicas que tiveram sua opinião dessa forma penalizada. Desarmonia entre os poderes da República, onde ministros da instituição maior da Justiça agem como militantes políticos, como assim se expressou o eminente Dr. Ives Gandra Martins na CNN. Proselitismo político por parte de algum dos ministros do Supremo, em palestras e encontros no exterior, assim agravando o preceito institucional de independência e harmonia entre os poderes. Dessa forma, agindo claramente como partidários políticos, quebrando o necessário decoro e imparcialidade que a Constituição brasileira exige. O Poder Legislativo vem também sofrendo anomalias inconstitucionais, pois o atual presidente do Senado vem se negando contra regulamentos da Casa, seguir com propostas parlamentares, inclusive com assinatura de 3 milhões de cidadãos que pedem processo de impeachment de um dos ministros da Corte Suprema, agindo contra o decoro e traindo seus pares e os cidadãos brasileiros. O aludido manifesto defende a democracia, mas perguntamos:
Que democracia é essa? Pelo número de adesões, vemos como a população anseia realmente pela plena democracia. Porém, o que se passava na cabeça de seus redatores? Para o fortalecimento da nossa democracia institucional, claramente demarcada entre as 4 linhas da nossa Carta Magna, não podemos agir sem denunciar erros, abusos e ilegalidades praticados justamente por quem jurou diante da nação honrar, defender e obedecer a Constituição, negando o preceito básico de que todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Pelas razões expostas, vemos como a cidadania vem sendo depreciada, ignorada, quando não insultada e ameaçada. O que vemos, pois, é um rascunho de ditadura que parece rezar um mantra que imita democracias, como da antiga RDA, a República Democrática da Alemanha, que matou centenas de cidadãos que queriam visitar parentes tentando pular o muro da vergonha ou tentando fugir daquele regime. E que infelizmente, e que graças a Deus, felizmente, ruiu como um castelo de cartas, marcadas pela truculência e perseguição da liberdade. Perguntamos, essa é a democracia que querem? Na verdade, essa é a democracia que o diabo gosta e seus vassalos aplaudem. Também tem nome de democracia as ditaduras da Coreia do Norte, sob Ho Chi Minh e seus sucessores. Vejam a contradição no caso da China. No artigo 1º de sua Constituição diz: a República Popular da China é um Estado socialista sob a ditadura democrática do povo, liderada pela classe trabalhadora e baseada na aliança entre operários e camponeses. Será que é essa democracia que as personalidades clamaram sob o pórtico do Largo São Francisco? Quero crer que não. Talvez apenas tenha trocado a polidez pela verdade nua e crua de meia dúzia que acham que podem dominar sobre a nação brasileira e suas instituições. Um dos ministros supremos chegou a dizer que seria um editor da Constituição. Isto me parece interpretar a clara e objetiva expressão de seu teor de forma a deformá-la de acordo com seus interesses partidários supremos. O Brasil tem tido grandes e poderosos defensores de sua democracia real, federativa, fiel a seus princípios, através de sua história. Nossa Constituição vem sendo honrada no atual poder executivo, ao qual suas forças armadas respondem conforme a letra da Constituição. Cabe, portanto, uma mudança de rumos por parte do Judiciário na nobre instituição que o representa, de forma a deixar a política para os políticos. A justiça, torcida e partidária, deve corrigir seu desvio e submeter-se a obedecer aos magnos princípios da nossa Constituição Federal. Sem respeito ao Estado de Direito, à liberdade institucional sob restrita obediência à Constituição, teremos apenas mais uma ditadura democrática. O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma: todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Aprovada na terceira sessão ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10/12/1948.
vemos como também essa magna declaração vem sendo também desprezada e negada por togados, que viraram militantes partidários. Repudiamos e clamamos contra os atentados que vêm sendo praticados contra cidadãos, seja nas ruas, redes sociais, até mesmo sob prisões ilegais. Repudiamos todo atentado contra a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, especialmente quando em seu nome e em nome da democracia sejam praticados. O cristianismo forjou as grandes democracias do mundo, que querem derrubar. Recentemente a Nicarágua que também ostenta o rótulo de país democrático, vem perseguindo líderes cristãos. Freiras católicas foram expulsas daquele país. Não queremos isso para o Brasil. Queremos a paz social, a liberdade social, religiosa e econômica. Sempre que um grupo político ateu ou ateu marxista triunfa, muitas vezes usando e enganando a população com jargões democráticos, ocorrem crimes, assassinatos, invasões, prisões arbitrárias e tortura. O Brasil não pode, não deve e com certeza não irá retroceder em sua história, marcada por grandes defensores da liberdade e do respeito à cidadania. Não somos como animais em um zoológico estatal, como ocorre em democracias de fachada. Nessas ditaduras que destroem a paz, a economia e a estabilidade social, reina o arbítrio, a violência estatal e a rebelião. O Brasil é um país majoritariamente cristão, católico, evangélico e espírita. Uma pessoa que perde sua liberdade deixa de ser verdadeiramente humano. Assim é que qualquer tipo de ditadura leva uma nação a desumanizar-se. As pessoas deixam a iniciativa, a criatividade e o progresso submissos ao Estado autoritário, centralizador e dominador. Esse tipo de democracia não pode prevalecer. Atualmente o Brasil tem algumas de suas instituições ameaçadas de dentro para fora. Precisamos estar alertas, vigilantes, para que um regime de falsa democracia não venha dominar sobre o Brasil e os brasileiros. José Júlio de Azevedo, jornalista profissional aposentado.